Boa noite, seja muito bem-vindo à maratona de inverno. Esfriou, né? E aí, quando esfriou, a gente já quer pegar uma xicrinha assim, tomar um chazinho quentinho, uma sopinha. E o inverno é aquela questão. Aquela fome, aquela vontade de comer, aquela vontade de consumir aquele alimento reconfortante, né? Que te dá uma sensação de conforto, mas também é no inverno que se constrói o seu corpo do verão. O inverno é uma excelente oportunidade para o emagrecimento. Só não vê isso quem não entende sobre os hormônios e sobre o metabolismo. O emagrecimento no inverno é muito mais rápido, muito mais fácil, mas se você não tiver estratégia, quando chegar no verão, suas roupas já não estão servindo. Por quê? No inverno, a gente coloca aquele casaquinho, a roupa mais larguinha, a gente se esconde ali nas roupas de frio, não é mesmo? Mas não adianta você se esconder nas roupas de frio, porque o inverno passa e passa rápido. E quando chega o verão, as suas roupas não estão servindo. Eu não quero isso para você. E eu tenho certeza que não é isso que você quer também. Por isso, está na hora de aprender como emagrecer no inverno. E é esse o meu objetivo, né? Este é o meu objetivo para você. Eu quero saber, antes de mais nada, quem está aqui comigo há mais tempo, ou já é minha aluna dos desafios de emagrecimento, ou então já me conhece há mais tempo, e quem está chegando agora. Nutri, a primeira live, eu fui convidada para entrar na comunidade gratuita, ouvi um conteúdo, vi sobre a live, estou aqui. Quem é nova, escreve. Sou nova. E quem já é veterana nas lives de Nutriflix, escreva aí. Sou veterana, para eu saber quem está chegando agora. Estou olhando aqui os comentários. Marli, Marlene, Lucimara. Lucimara é a primeira vez. Bem-vinda, Lucimara. Sônia já é aluna. Tem muitas alunas da mentoria de emagrecimento hormonal, muitos alunos do Desafio Detox, muita gente nova. Maria Ribeiro, Sônia. Se você está nova aqui, seja bem-vindo. Aqui você vai aprender o emagrecimento hormonal. Diferente de tudo que tem por aí, você vai aprender o jeito certo de emagrecer depois dos 40 anos. Vamos começar direto ao ponto? Porque eu sei que o teu tempo é importante, o meu também. Então, já vamos direto ao ponto. Eu acredito muito que nós, mulheres, precisamos de ter conhecimento. Porque é o conhecimento que nos liberta das dietas, das enganações, do passar fome, do sofrimento e, principalmente, contar calorias, comer de 3 em 3 horas, as caixinhas que não cabe mais quem tem conhecimento. Então, nós precisamos ter esse conhecimento para entender o que acontece dentro da nossa máquina. Vamos lá? Vamos começar? Fiz até um roteirinho para a gente não se perder aqui. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é hormônios e alimentação. O segredo para emagrecer no inverno. Primeiro, o objetivo da nossa aula é que você consiga entender o que acontece com o seu metabolismo no inverno. Por que você engorda com mais facilidade? Por que você tem mais fome? E por que é muito mais fácil engordar no inverno? Mas também eu vou te provar que é muito mais fácil emagrecer no inverno se você tem estratégias inteligentes. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está aqui, eu sou Marcela Ávila, sou nutricionista, especialista em emagrecimento hormonal natural, especialista em endocrinologia e metabologia, também sou pós-graduada em cirurgia bariátrica, então já trabalho com emagrecimento, com obesidade para mulheres acima de 30, 40 anos, 70 anos, né? Eu falo que são mulheres 30 mais, 40 mais, são mulheres que não são adolescentes mais, que têm que trabalhar a favor dos hormônios. Trabalho com isso já há 15 anos e estou aqui para apresentar para você um passo a passo que dá resultado. Eu não estou aqui para te fazer promessinhas e você não vai me ver te prometendo, emagreça tantos quilos em tantos dias. Não. Aqui eu estou para trazer conhecimento, ferramentas. Eu, como profissional de saúde, trago os meios e os fins dependem da sua execução. E hoje nós vamos falar sobre como otimizar a produção dos hormônios através da alimentação, especialmente no inverno. Você verá aqui junto comigo hoje que o inverno é um período do ano muito mais rápido e fácil de emagrecer do que você imagina. Além de ser uma das melhores épocas do ano para perder peso e para destravar o metabolismo, se você executar as estratégias certas. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Lembrando, pessoal, que eu não estou vendo aqui os comentários, mas daqui a pouco eu já vou ver, viu?
Tô vendo que maravilha, maravilha. Ah, compartilha essa live, né? Nós estamos aqui assistindo essa live. Se você está gostando desse conteúdo, se você conhece alguém que precisa emagrecer, por favor, compartilha essa live. Clica aqui no botãozinho, manda pelo menos para 3 pessoas. Depois que você compartilhar, escreve aqui nos comentários para mim. Nutri, eu compartilhei. Porque eu não gosto de gente egoísta. Gosto de pessoas que estão aqui para compartilhar. Então, eu quero compartilhar com você e eu quero que você também compartilhe comigo. Então, escreve nos comentários aqui, eu compartilhei, para eu saber quem já mandou para mais pessoas, tá bom? Combinado? Então, hoje, o foco é mostrar como nós podemos melhorar a nossa produção hormonal através de combinações alimentares que destravam o metabolismo e desmistificar completamente essa história que o inverno foi feito para engordar. O inverno tem comidas gostosas e tem que te dar prazer, tem que ser saboroso, tem que ser muito bom mesmo. E é possível comer bem e emagrecer. Ponto importante, durante o inverno, o nosso corpo passa por várias alterações hormonais e fisiológicas, naturais, que podem contribuir para o aumento da fome e para o ganho de peso. Isso é realidade. Porém, com as estratégias e combinações alimentares corretas, o inverno pode ser um grande aliado no emagrecimento. Para você entender melhor a relação hormônio versus inverno versus emagrecimento, eu vou citar um hormônio muito importante aqui, que influencia diretamente no seu apetite durante o inverno. Eu quero que você entenda que quem manda é o hormônio. De novo, quem manda é o hormônio. De novo, quem manda é o hormônio. Sua fome, sua ansiedade, sua compulsão alimentar, seu metabolismo lento. Nós precisamos entender que não é tirando pão, não é tirando macarrão, não é fazendo dieta, não é com extremos que nós vamos conseguir emagrecer e ganhar saúde. E sim, conhecendo os nossos hormônios e falando a linguagem que esses hormônios gostam de ouvir. O primeiro hormônio é a melatonina. Você já ouviu falar na melatonina? A melatonina tem uma produção aumentada durante a noite. Mas nos meses de inverno, ela aumenta ainda mais a produção, devido à menor exposição à luz solar. Qual que é a função da melatonina? Ela regula o nosso ciclo do sono e influencia também na produção de outros hormônios, como a leptina e a grelina. A leptina é o hormônio da saciedade e a grelina é o hormônio da fome. Quando nós falamos assim, acabou o almoço, e você fala, estou satisfeita, mesmo que eu queira, eu não consigo comer mais. Isso acontece porque disparou o hormônio leptina. E quando nós estamos daquele impulso de fome que você fala, meu Deus, eu tenho que comer agora, eu tô com muita fome. Está disparado dentro do seu metabolismo o hormônio chamado grelina. O hormônio leptina e grelina, ele tem que ter os seus picos de produção intercalados, para que você tenha fome e também tenha saciedade na hora certa. O que acontece com as pessoas que têm vontade de beliscar o tempo todo, comer, acabou de almoçar, tá com vontade de comer de novo, fica o dia inteiro com vontade de comer, ou à noite, dá aquele impulso de vontade de comer até as paredes? O hormônio grelina e leptina está descompensado. Agora, a relação da melatonina, que é um hormônio produzido lá dentro do nosso cérebro, na pineal, esse hormônio, que a gente só associa ele com o sono, tem estreita relação com a leptina e a grelina, que é o hormônio da fome. Isso você sabia? Olha essa relação. O impacto de maior produção de melatonina pode levar ao aumento do apetite. Então, nos dias de frio, de inverno, nós temos uma menor exposição ao sol. Concorda? E por isso, naturalmente, o nosso corpo produz maiores quantidades de melatonina. Até mesmo isso, a gente entende que as pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, faz muito frio, muita neblina, e a exposição ao sol é bem menor que outras regiões, por exemplo, na Bahia. A Europa é a mesma coisa, não tem tanta exposição solar, não é mesmo? Os lugares que têm menor exposição solar
a pessoa produz mais melatonina, porque a melatonina, ela é produzida quando não tem luz. Então, quando tem o sol, lugar muito solar, a pessoa produz uma menor quantidade de melatonina. Quanto mais escuro, menos intensidade do sol, maior produção de melatonina. Até aí seria normal, natural. Mas quando a gente está no inverno, a exposição do sol é bem menor. E aí nós produzimos muita melatonina. Um excesso de melatonina causa sonolência, cansaço, vontade de dormir muito mais, vontade de comer muito mais. E o pior, acaba descompensando a grelina e a leptina. Mas calma, nós vamos te explicar. Isso não é uma condenação para ganho de peso no inverno. Se você tiver estratégias de combinações alimentares, você pode mudar esse jogo. O que eu quero te mostrar é que existem os hormônios e existe a interação entre os hormônios. Quem diria que a melatonina, que é o hormônio do sono, teria estreita relação com grelina e leptina, que são hormônios da fome. E aí a gente entende, né, por que os lugares com menor exposição solar, as pessoas têm mais tendência a engordar. Por quê? Porque com certeza elas produzem mais melatonina e descompensam mais nível de grelina e leptina. E vamos lá, mas como converter isso? E é isso que nós vamos conversar hoje. Porque se essa relação existe e você tem a tendência a comer mais, o que a gente pode fazer a nível hormonal para mudar esse jogo, Nutri? Vamos lá. O segredo para emagrecer no inverno, sabendo que a realidade existe, então a mudança do seu metabolismo e dos seus hormônios existe no inverno, e como mudar esse jogo? Pensando no ciclo circadiano versus crononutrição. Já ouviu falar? Não tem nada de complicado, nós vamos descomplicar isso aqui, mas eu sei que você precisa entender a tua máquina para saber fazer ela funcionar. O ciclo circadiano é o relógio biológico do nosso corpo, certo? O que regula os processos fisiológicos e um ciclo de 24 horas. Ele influencia no nosso sono, nos nossos níveis de energia, na produção hormonal e até mesmo no nosso metabolismo. Sabe quando você percebe que o seu metabolismo está lento, travado, parece que hibernou o seu metabolismo? Não é impressão. Isso acontece. Um dos pontos, depois dos 30 anos, a gente tem naturalmente um declínio do estradiol e da progesterona, o que desacelera muito o metabolismo. E o outro ponto é o entendimento desse ciclo circadiano também. Se nós entendemos o que acontece em cada horário do dia, o nosso jogo muda. Porque muda mesmo. No período da manhã, nós não somos os mesmos que somos à noite. À noite existe uma produção hormonal. De manhã, outra produção hormonal. E nós entendendo quais são os hormônios que são produzidos em qual horário, o teu jogo muda. E aí eu vou te dar um exemplo. De manhã, o cortisol está no pico. Você tem um pico do hormônio cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio associado com o estresse. Ah, Nutri, mas como não ter estresse? O nosso corpo ele é adaptado ao estresse. A questão é o estresse crônico e excessivo. Quando a pessoa trabalha em jornada dupla, quando a pessoa está com excesso de estresse por longo período. Então, ela descompensa o hormônio cortisol. O hormônio cortisol estando em pico pode dar desequilíbrio, aumento de energia e baixa de energia. Já no período da tarde ali, sabe? À tarde, a insulina, acontece um pico de insulina, principalmente após o almoço. Então, após o almoço, nós temos um pico de insulina. A insulina é um hormônio produzido lá no nosso pâncreas, que ele é responsável por captar a glicose na corrente sanguínea e levar ela para fazer a sua função. A insulina é o hormônio mestre no emagrecimento. Quando nós temos um bom equilíbrio, combinação alimentar com insulina, você queima gordura. Quando nós temos uma alimentação que é mal combinada e que não fala a linguagem da insulina, você engorda mesmo comendo uma bolachinha água e sal, mesmo comendo só uma fruta, mesmo pulando o jantar. Já à noite, o auge é a melatonina.
Não é que eu disse, quando está escuro a gente produz mais melatonina? A melatonina, ela prepara o corpo para o momento de descanso, do sono. Lembrando que o sono é essencial para a regulação, recuperação do nosso corpo. Se você tem insônia e acorda cansada, você vai estar condenada a engordar, engordar e engordar. Por quê? Durante o sono, os nossos hormônios regulam. Durante o sono, a gente tem a recuperação. Durante o sono, o nosso corpo passa por um processo de desintoxicação natural. Se você não aprofunda o seu sono e você não tem as horas de descanso, é como se uma máquina que funcionasse 24 horas por dia. Se ela funciona 24 horas por dia, a durabilidade e a chance de dar defeito é bem maior. Concorda comigo? E agora, sincronizar, essa sincronização de alimentação com ritmos naturais do seu dia pode sim otimizar a perda de peso, melhorar a sua saúde metabólica e ajustar os seus hormônios de forma natural. Nutri, muito interessante. Mas como eu aplico isso no meu dia a dia? Vamos lá. Em qual horário do dia, qual é o hormônio, quais são os melhores alimentos para que você já entenda que é completamente diferente você consumir um pão francês no café da manhã e você consumir um pão francês à noite. É completamente diferente você consumir feijão no almoço do que feijão no jantar. Então depende, você conhecendo o alimento e conhecendo os seus hormônios, você brinca e combina e não precisa restringir. Como aplicar tudo isso no dia a dia para perder peso? Só tomar minha aguinha aqui. Vamos lá. Respira, faz as anotações aí para depois você não se perder. Como aplicar todo esse processo de horário, produção alimentar e combinações alimentares no meu dia a dia para perder peso. Entendendo que o período da manhã, das 6 até as 9 da manhã, é o horário do despertando o metabolismo. Os hormônios são cortisol e insulina. Durante a manhã, os nossos níveis de cortisol estão em seu pico, proporcionando níveis de energia e disposição. A insulina também está ativa, ajudando a regular os nossos níveis de glicose. O período da manhã é o horário em que você pode fazer as refeições mais fartas em carboidratos, proteínas e gorduras. É o momento que o seu corpo está mais preparado, ele está mais ativo. Por isso, pular o café da manhã pode ser uma estratégia que te leve ao fracasso. E isso não quer dizer que eu sou contra o jejum metabólico. Tem muita diferença entre jejum intermitente, sem nenhuma orientação, e jejum metabólico, sabendo o roteiro do dia. Fazer jejum não significa simplesmente pular o café da manhã e depois não saber o que você vai comer. Fazer jejum é dar um descanso para o seu corpo de 12, 14 ou até 16 horas, contando as horas que você está dormindo, e depois, na hora que você for comer, esta alimentação ser muito bem combinada. Então, se eu fosse te aconselhar para fazer um jejum, eu falaria para você jantar mais cedo e não pular o café da manhã. Mas isso não tem regra, porque no emagrecimento hormonal, nós trabalhamos com a cronobiologia e com a individualidade biológica. Quando seus hormônios estão regulados, você entende o horário da fome, o horário da saciedade. Então, se você é uma pessoa que tem fome de manhã, você deve tomar o seu café da manhã. Se você é uma pessoa que não tem fome de manhã, você deve pular o seu café da manhã, desde que você saiba qual é a próxima refeição. Quais são os melhores alimentos que são amigos da produção hormonal do período da manhã? Primeiro, em jejum, o seu corpo precisa de água. Você acorda desidratada. E os dias de inverno,
você desidrata ainda mais. Por quê? Para manter a temperatura do seu corpo, já tem um maior gasto energético. Então, para desidratar no inverno, é mais fácil ainda. Você percebe que a sua boca fica ressecada, que a sua pele fica ressecada nos dias de inverno? Se a sua pele e o seu lábio ficam ressecados, imagine o seu organismo. Então, ao acordar, mesmo estando frio, consuma de 300 a 500 ml de água. Se tiver muito frio, você pode dar quebrar o gelo da água. O ideal não é tomar água gelada. O ideal é sempre a gente consumir a água, principalmente em jejum, em temperatura ambiente, nem morna, nem quente, nem gelada. Próximo à temperatura do nosso corpo. Então, você quebrar o gelo daquela água para tomar em jejum vai ser mais metabólico. O seu corpo vai receber essa hidratação melhor, principalmente porque você está horas sem comer e o seu trato gastrointestinal está vazio. Depois desta hidratação, e eu sei, gente, tomar água no inverno é um desafio. A gente esquece de tomar água no inverno, porque não dá sede. Não dá sede, mas o corpo precisa. É como se você não tivesse vontade de trabalhar, mas você tem que ir trabalhar todo dia, não é? A mesma coisa é você dar água para o seu corpo. Então, sempre acordou 300 a 500 ml de água. Já vai regular um pouco a sua fome, já vai limpar o seu intestino e fazer um processo de detox. E aí, no período da manhã, os principais alimentos são proteínas. Onde você encontra as proteínas? Lembrando que as proteínas são construtoras. É como se fossem os tijolinhos da nossa casa. Se não tiver proteína, a casa cai. Igual a nossa saúde. As proteínas você encontra nos ovos com gema. Nos queijos, lembrando que quanto mais amarelo o queijo, maior o grau de maturação, melhor para o emagrecimento e para a saciedade. Iogurte natural, coalhada, todos esses alimentos são ricos em proteínas, certo? Quais são as melhores frutas para o período da manhã? O período da manhã, as melhores frutas são a que tem médio a baixo índice glicêmico. Por exemplo, o morango, o coco, o abacate são ótimas frutas. E as fontes de carboidrato? Aqui é o horário de você consumir o carboidrato. Se for consumir o pão francês, se for consumir um pãozinho, por exemplo, as receitas que eu faço na internet, que são pães de aveia, pães de fubá, vários tipos de carboidrato, né? Este é o melhor horário para consumir. Lembrando que não se iluda, trocar pão francês por pão integral é trocar 6 por meia dúzia. Trocar pão francês por tapioca é trocar 6 por meia dúzia. Você está mudando o tipo de carboidrato, mas o índice glicêmico é o mesmo. Quer dizer que você não pode comer? Não. Quer dizer que você tem que entender o horário de comer e com o que comer. Certo? Quais são as melhores bebidas para tomar de manhã? Assim que você acorda, a primeira hora do dia, o ideal é tomar água. Depois dessa primeira hora, aí você pode consumir o café, o chá verde, alimentos que te geram mais energia, que tem cafeína, é nesse horário. Lembrando que o café com canela é maravilhoso em jejum, com óleo de coco, então seriam os cafés da manhã perfeitos aí. Olha, o café da manhã eu sempre estou mostrando a minha rotina lá no meu Instagram, né? Eu consumo muito ovos com queijo, pãozinho de frigideira, o meu pão, que é o pão mais famoso do Brasil, você já fez? Você já fez o meu pão? Se eu fosse você, faria. O pão mais famoso do Brasil é o pão da Nutri. E tem receita lá no meu Instagram também, acompanhe os conteúdos, tá bom? Vamos lá. Depois do período da manhã, já te ensinei o que comer e por que comer, né? Olha só, vai pegando tudo aí, porque tem muito conteúdo. Aí nós vamos para o período da tarde. O período da tarde é de meio-dia às 14 horas. Esse período nós chamamos de energia sustentada. A alimentação do meio-dia às 14 horas tem que ser muito bem pensada, porque ela vai ser a sustentação para o restante do seu dia. Quando o seu café da manhã e o seu almoço são pobres,
Você morre de fome de noite. E à noite é o horário mais delicado para comer. Por isso, na hora do almoço, nós precisamos entender. A insulina, ela tem um pico logo após a refeição. Sabe aquela sensação de sono, de preguiça, daquele cochilinho depois do almoço? Ela vem devido a esse aumento da glicose e aumento da produção de insulina. Então, o seu almoço, ele deve conter, primeiro, fibras. As fibras são pouco faladas no emagrecimento. Todo mundo fala, tira o pão, tira o macarrão, corta o carboidrato, mas ninguém te conta que se você aumentar fibras no seu dia alimentar, você pode continuar comendo o seu macarrão, o seu pão, porque você vai equilibrar o índice glicêmico. Aumentar a quantidade de fibras é um grande segredo para o seu emagrecimento e para o seu intestino, principalmente. As fibras estão nos vegetais, nas folhas, nos legumes. E aí você vai me falar, Nutri, mas comer salada no inverno é muito difícil. E eu concordo. Eu tenho muita dificuldade de comer salada no inverno. Alimento frio, alface gelado, tomate gelado, não dá vontade de comer salada no inverno. Mas existem várias formas de preparo dos vegetais que não precisa ser salada. Por exemplo, uma couve refogada, um espinafre com ovos mexidos, legumes grelhados na manteiga, que fica delicioso. E quando você faz o brócolis, a couve-flor, a cenoura, o tomate grelhado ou refogado, né? Fica uma delícia. Você já fez? É só você colocar um pouco de manteiga na frigideira e jogar os seus legumes crus mesmo. E aí, quando ele dá aquele choque, você tampa a frigideira, ele junta um pouquinho de água, ou você pinga a água ali e deixa ele cozinhar no vapor. E aí você tempera com sal, ervas. Outros legumes que são uma delícia, gente, que ajuda muito a aumentar a quantidade de fibras, azeite com alho, brócolis ao alho, couve-flor com alho, couve-flor gratinada com queijo. Você tem que dar vida para os seus vegetais, porque senão você vai ter preguiça de comer. Eu ensino muito para os meus alunos, tanto da mentoria de emagrecimento hormonal, como também ensino para os meus alunos do processo de detoxificação, que a organização é a chave. E eu ensino um passo a passo que em 2 horas na semana eles conseguem ter a semana inteira alimentar. Por quê? No mundo dos adultos, não cai do céu. Não cai do céu. Ninguém vai fazer por você. Que bom se você tem uma secretária do lar, uma empregada que vai te ajudar na cozinha. Que bom se você almoça num restaurante fora, que vai comer comida pronta. Mas independente, vai ter uma hora que você vai ter que organizar a sua vida. Porque se você não se preocupa com o que você come, o que adianta você se preocupar com o seu trabalho, com o seu filho? Você está cuidando de tudo, mas você não está cuidando de você, da sua alimentação. O básico da vida é a gente dar conta de comer bem. Já parou para pensar nisso? E aí, nesse almoço, ele tem que ter uma quantidade de fibras muito grande. E hoje em dia, o que a gente vê é a pessoa colocando um enfeite no prato. Uma folha de alface e uma rodela de tomate. Isso é enfeite no prato. Fibras, a gente precisa de 25 a 30 gramas por dia. Para conseguir isso, você tem que consumir volume, pelo menos metade do seu prato em vegetais. Ai, Nutri, mas eu não gosto de vegetais. Ai, Nutri, vegetais é sem graça. Na vida e no mundo dos adultos, tem 2 escolhas. Ou você tem um caminho da doença, da obesidade, se conforma com ele. Ou você tem um caminho de colocar a mão na massa e escolher o que você coloca dentro do seu corpo e se alimenta. Porque aí o resultado vai ser a saúde e um corpo magro, saudável. Porque quando eu falo de um corpo magro, é um corpo equilibrado. Porque eu sou totalmente a favor
de no final de semana, de você ter vida social, você comer um pedaço de bolo, um brigadeiro, de você ter o equilíbrio. Eu falo muito sobre o 80-20. Você não precisa ser 100% saudável, você precisa ser 80% saudável. E ser saudável não é ser chata da dieta. Porque chata da dieta tem muita. Tem que ser diet, tem que ser light, tem que ser integral, tem que ser sem lactose. Esquece. Você não vai me ver te pedir para tomar nada sem lactose. Não vai me ver te pedir para comprar nada diet, e muito menos para colocar chia no meio da sua refeição. Porque você não é passarinho, né? Então você é ser humano. Então você tem que comer comida. Então, ali no período da tarde, de meio-dia às 14, para ter essa energia sustentada, é o momento ideal de consumir vegetais, novamente proteína, e aqui o arroz e feijão. O arroz e feijão é a combinação dos deuses. Por quê? Ele soma fibra, proteínas, carboidratos. O arroz pode ser um arrozinho branco, mas você não pode pôr no seu prato um arroz, mais uma farofa, mais uma mandioca, porque aí você mistura as fontes. E é um bom momento também para as massas. O macarrão, ele tem menor índice glicêmico que o arroz. Então você pode emagrecer comendo uma boa macarronada com a bolonhesa. Depende da combinação alimentar. E no período da tarde, Nutri, eu chego do trabalho morrendo de fome. 5 horas da tarde, tudo que eu vejo eu como. O grande erro das pessoas é esperar o pico da fome chegar para comer tudo que vê pela frente. E no horário do pico da fome, querer pegar uma beliscadinha, uma castanhinha, uma maçã. Não vai adiantar. Se você entende os horários da sua fome, nestes horários tem que ser as suas principais refeições. Talvez, se você tem um pico de fome às 18 horas, este é o melhor horário para o seu jantar, que é uma refeição mais completa. Às vezes me perguntam, Nutri, qual é o melhor horário para jantar? O melhor horário para fazer as maiores refeições é o horário que você tem um fundo no estômago de fome. Nossa, tenho fome. Então, este é o horário. Por volta das 15 até as 17 horas, se o seu café da manhã e o seu almoço foi muito bem pensado e elaborado, a sua energia ainda está sustentada. E você vai precisar hidratar, e é um bom momento para entregar ao seu corpo vitaminas e minerais. Por exemplo, um suco com vegetais, que vá couve, cenoura, beterraba, gengibre, ou mesmo chás. É um bom horário nesse momento. Lembrando que até às 5 você pode tomar chá verde. Depois das 5, chás calmantes. Então, no período da tarde, os nossos hormônios, a insulina e o glucagon, ali por volta de 15 até as 17 horas, tá? A insulina e o glucagon estão trabalhando para manter os níveis de glicose estáveis. Então, lanches leves tem que ser bem pensado. Eu sou um pouco contra os lanchinhos intermediários, sabe, gente? Porque eu penso que se a pessoa comer bem, ela não precisa ficar beliscando. E se ela belisca o tempo todo, ela não dá a oportunidade da insulina fazer o efeito dela e da glicose abaixar na corrente sanguínea, sabe? Mas se sentir fome, esse lanche precisa ter também fibra, proteína, para manter o nível de energia até a noite, sabe? Uns bons exemplos ali de combinação alimentar, se você tem muita fome no meio do dia, entre 15 e 17 horas, seria uma banana com canela no micro-ondas, quentinho, né? A banana é rica em triptofano. O triptofano, ele te dá bem-estar, alegria, energia. A banana também tem magnésio. Quando você comer uma banana, não se esqueça de higienizar a casca e guardar para fazer um chazinho antes de dormir. Porque quem dorme bem, emagrece. E quem faz chazinho da casca da banana antes de dormir, dorme muito melhor. Porque as concentrações de potássio e magnésio que tem na casca da banana são surpreendentes. Outra combinação legal também seria o queijo
derretido com a banana, ou um queijo com morango, um queijo com castanhas. Eu sou mineira, amo queijos e sou a favor da pessoa consumir queijos no emagrecimento. Todos os tipos de queijos são bem-vindos, desde que queijos naturais. A maturação do queijo ajuda a pessoa a emagrecer. Quem consome muito queijo não tem fome o dia inteiro. Quem consome mais queijo sente mais saciedade. É gostoso consumir queijos e emagrecer. Eu acho a combinação perfeita. Outra estratégia interessante para o lanche da tarde seria o chá verde. Eu queria muito que vocês pensassem mais no chá verde. Às vezes ele não é tão utilizado, não é tão gostoso, né? Mas o chá verde, ele é um potente desintoxicante do seu corpo, do seu fígado. E você não precisa tomar 1 litro de chá. É uma xícara por dia. A repetição e a constância é mais importante do que o volume que você consome. Outro alimento muito interessante para consumir no período da tarde, principalmente nós mulheres, que precisamos muito de selênio, de gorduras boas, são as nozes e as castanhas e os amendoins. São excelentes fontes de gorduras boas, tá? Aí, vai chegando para o final da tarde, à noite. À noite, por volta das 18, 20 horas, 21 horas. Aí o bicho pega, né? A fome aumenta, porque o friozinho chega, você já pega aquela cobertinha e já fica pensando o que eu vou jantar hoje, não é? E você pode jantar muito bem, desde que você já esteja com tudo planejado. As sopas e os caldos são muito utilizados no inverno, mas precisamos entender. Todas as vezes que você opta por uma sopa ou por um caldo, se você tem compulsão alimentar, ansiedade, se você tem muita fome, esta preparação pode não te saciar, porque grande parte da regulação hormonal vem da mastigação. Quando nós mastigamos muito, manda mensagem lá para o meu hipotálamo que eu estou saciada. E aí eu não fico com vontade de beliscar. Quando eu consumo sopas e caldos, talvez você acaba de comer e dá vontade de comer de novo, porque você não teve o processo de mastigação. Por isso eu falo tanto que nas sopas e nos caldos, acrescente couve rasgada, porque você tem que mastigar. Até mesmo os torresminhos, sabe? Você pode utilizar para colocar. Só não me venha colocar croutons de pão. Eu não sei quem inventou essa história de croutons. Gente, é pão no meio da sopa. Para que você vai acrescentar pão ali? Faz o crouton de torresminhos. Não tem nada melhor? Tem? Faz um crocante de torresminhos ou faz um crocante de semente de abóbora torrada. Compra a semente de abóbora, torra ela e coloca no meio da sua sopa para você ter aquele crocante. Esse crocante na sopa pode vir da couve, pode vir dos torresminhos que você faz, ou pode vir das sementes de abóbora que você vai colocar ali na tua sopa, para dar aquela sensação de que estou mastigando. Porque pode ser que você sinta fome logo em seguida. Ou então, você fazer sopas que tenha pedaços de proteínas. Então, carne cozida, por exemplo, músculo, o acém, são carnes boas para colocar, que ela tipo desfia, né? E você pode fazer as suas sopas. Outra questão é do que é essa sopa. Porque não adianta ser sopa. Tem que saber o que você colocou ali. Porque às vezes você mistura vários carboidratos, batata com batata doce, com mandioca, e pensa que é saudável. Opa, peraí, o que tem nessa sopa? As sopas para o jantar, ela tem que ter proteína, ela tem que ter fibra e ela tem que ter um carboidrato bom. Por quê? À noite, o carboidrato ele tem que ser de médio ou baixo índice glicêmico. Então, por exemplo, à noite já não é tão bom o arroz. O melhor para consumir à noite seria um inhame ou uma abóbora ou mesmo mandioca. Por quê? O consumo desse tipo de carboidrato de baixo e médio índice glicêmico à noite ajuda na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que vai te relaxar.
e você vai dormir melhor. Então, fazer a outra coisa, o tipo de proteína que você come à noite. À noite é a hora que vai dar o pico do GH, que é um hormônio emagrecedor. E aí, o que acontece à noite? Também aumenta a produção da melatonina. Horário de consumir alimentos de fácil digestão. Alimentos de fácil digestão passam por proteínas brancas. Peixe, frango, ovos são melhores do que carne vermelha à noite. Outra questão, os vegetais crus, as saladas, não é uma boa consumir à noite. O melhor é consumir os vegetais refogados ou grelhados à noite. E os tipos de carboidratos da noite não podem ser os mesmos do almoço. Eles têm que ser os carboidratos de médio índice glicêmico. E aí talvez te complique um pouco, mas eu estou tentando passar um conhecimento. É importante ter conhecimento para entender que você precisa de um profissional para te ajudar. Aí você vai pensar, Nutri, você não precisa me escolher. Não, você pode escolher um nutricionista que você goste, que o santo bateu, que você confie, mas não dá para ficar fazendo engenharia reversa. Não dá para você pegar o chá de um, a dieta de outro. Um nutricionista ensinou o chá, o outro ensinou o café da manhã. Eu vou fazer e vai dar certo. Emagrecimento precisa de acompanhamento, de estratégias de um profissional que estudou para já montar essas combinações para você só pegar e fazer. As coisas ficam mais fáceis quando nós temos apoio. E eu deixo isso muito claro porque aqui não tem promessinha de milagre, tem conhecimento, tem verdade, tem resultado. Por isso que hoje nós somos os maiores e, graças a Deus, o que temos mais resultados em emagrecimento feminino após os 40 anos. Isso, resultados catalogados. Porque nós não estamos aqui para vender um curso, nós somos profissionais de saúde que queremos resultados. Então, nós falamos já desde a primeira vez que você me conhece. Você pode me ter como sua nutricionista ou pode escolher outro profissional. Mas os conteúdos gratuitos, eles são oportunidades de abrir a mente e você entender que precisa de alguém para cuidar de você. Isso é muito importante, tá? E uma conclusão que eu vou abrir para a gente conversar um pouco agora, mas eu quero concluir antes. Ao alinhar a alimentação com o ciclo circadiano, você pode experimentar vários benefícios, como melhora do controle de ansiedade, de apetite, melhora das compulsões alimentares, aumento da eficiência da sua queima de gordura, melhora da qualidade do sono, dos níveis de energia ao longo de todo o dia. Quando você come os alimentos certos durante o dia, você não tem aquela sonolência no final do dia, aquele cansaço, aquela vontade de comer tudo que vê pela frente para descontar o estresse do dia. Você consegue sustentar a sua energia durante todo o dia. Porque o que você comeu hoje é a energia que você vai ter amanhã. O ciclo circadiano e a crononutrição ajudam você a ter uma vida melhor, a ter uma longevidade, a perder gordura na barriga. Otimizar a alimentação está longe de ser contar calorias e tirar o pão e ficar pesando a comida. Lembre-se, pequenos ajustes estratégicos na rotina fazem grande diferença no seu bem-estar. Agora, uma coisa eu quero deixar bem clara para vocês. Agora vem o ouro aqui que eu quero mostrar para vocês. Não adianta, deixa eu até abrir aqui. Não adianta você assistir a minha live, entender tudo e simplesmente não fazer nada. Espera aí que ainda tem um ouro aqui que eu vou mostrar para vocês. Não saiam. Vou mostrar aqui, ó. Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês entenderem. Olha como funciona aqui os horários do nosso dia. Então, olha, 6 horas da manhã, 7h30, 9, 19. Cada horário do dia existe um funcionamento, uma parte do nosso corpo. Então, nós estamos diferentes em cada momento do dia, sabe? Olha esse outro slide também, que interessante, do ciclo circadiano.
Ó, às 21 horas começa o início da produção de melatonina. Às 19 horas, a temperatura do corpo está mais alta. Às 18, você tem uma maior pressão sanguínea. Então, tudo ele anda junto, né? Às 17 horas, você tem uma maior eficiência cardíaca e melhor força muscular. Olha como o nosso corpo é maravilhoso, gente. Às 10 horas da manhã é o nosso pico de alerta, onde nós temos maior produtividade, por exemplo, para trabalho, para raciocínio, onde a sua mente está mais fluida, são ali por volta das 10 horas da manhã. Por isso que a gente fala muito, né? Não deixa para tomar nenhuma decisão à noite. A noite não é horário de tomar decisão. A nossa mente é mais confusa à noite, porque nós funcionamos com o ciclo do sol. Então, é muito melhor, quando você tem uma decisão importante para tomar, durma. No outro dia de manhã, você vai tomar, com certeza, a melhor decisão. Olha o pico da produção do cortisol. Lá por volta das 9 horas, tá? O fim da produção de melatonina, 7h30. Por isso que na primeira hora, se você acorda muito cedo, de 7 até as 8 horas, até as 8 horas da manhã, se você acorda 5, 6, essas primeiras horas, até as 7, não é bom você tomar café. Não é bom, é bom só você hidratar o corpo. A alimentação é ideal começar a partir das 7 da manhã, que aí você começa o pico de cortisol, entendeu? Olha que legal. Olha aqui até o nosso epitélio intestinal, eu trouxe isso aqui que é interessante. O nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, o funcionamento do intestino também muda de manhã e à noite. Olha, durante o dia, de manhã, a gente tem mais lactobacilos no intestino. À noite, eles reduzem. Olha que interessante, né? Então, eu tenho intestino também, porque a comunicação intestino-cérebro é direta. Olha só, esse slide aqui é muito legal. Aqui, olha quais os hormônios da noite. GH, melatonina, prolactina, glóbulos brancos, né? Ó, aqui de manhã, é claro, pessoal, que eu citei poucos hormônios. Tem muito mais hormônios, mas eu citei alguns, porque senão a live vai ficar gigante, né? Esse slide aqui, olha de manhã os hormônios. Não é só o cortisol. Testosterona, angiotensina, aldosterona, a adrenalina, maior atividade das plaquetas, maior viscosidade do sangue, produção de hemoglobina, secreção de ácido gástrico. Olha que interessante, os colesteróis também, a frequência respiratória, a temperatura do corpo, a insulina, cada hora do dia. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, criou uma máquina perfeita. Cabe a nós aprender a usar essa máquina. Aprender a usar a nossa máquina é aprender a comer de acordo com o que o nosso corpo foi feito para comer. Não com invenção de moda, de sem lactose, sem glúten, sem isso, sem aquilo. Porque Deus cria as coisas tão perfeitas que é simples. Mais simples do que a gente imagina, né? Mais simples do que a gente imagina. Terminando a nossa live, ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Agora eu estou olhando aqui os comentários. Ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Vamos ver aqui. Tem algumas pessoas perguntando sobre o desafio detox. Eu tenho um protocolo de desintoxicação incrível. É um protocolo de 14 dias para desinchar, desinflamar e desintoxicar. Deixa eu mostrar para vocês os resultados da turma 1 do Detox 3D. Eu coloquei alguns aqui, ó. Olha isso, eu recebi hoje. Olha que linda! Ó, desafio Detox 3D, 14 dias, menos 8,7 kg. E olha como ela é linda! Gente, tô feliz demais com esse resultado. Recebi hoje. Ela perdeu 8,7 kg em 14 dias. Ficou mais jovem, mais bonita. Gatíssima ela sempre foi, né? Obrigada por ter mandado seu resultado, viu? Vamos ver mais resultados, ó. Tem a terapeuta Vilena, que mandou pra gente também. Meu nome é Vilena, moro em Fortaleza, Ceará, tenho 48 anos, eliminei 4 quilos. Estou com 72 com o detox. Eliminei 3 centímetros de abdômen, cabelo, unha, sinto os hormônios da menopausa sob controle. Controlou ansiedade, compulsão.
Que legal. Vilena, obrigada por ter mandado seu resultado, viu? Vou mostrar mais um. Gente, foram tantos resultados, mais tantos, que foi difícil escolher alguns para trazer para vocês. Ó, aqui foi a Kátia. A Kátia falou o seguinte: tenho 56 anos, moro no Rio de Janeiro. Pessoal, estou fazendo detox 3D. Estou muito feliz, perdeu 4 quilos, 6 centímetros de circunferência abdominal, incrível. E ela ainda está no processo, olha que legal, né? Quem está fazendo detox 3D aí, manda para mim os resultados, hein? Eu adoro ver os resultados e compartilhar. Para quem está aí meio pensando, ai, não sei se eu faço. Ai, que medo de ser difícil. Ah, mas será que esse cardápio é difícil? Ah, deve ser difícil, vou passar fome. Eu sei que você pensa isso. Não pensa, não. É muito mais fácil. Quando vê, passou os 14 dias, você já está aí com resultadaço, viu? Olha aqui um outro resultado. Da Tânia. Meu nome é Tânia Mara, tenho 54 anos, moro em Cruzeiro do Sul, no Acre. Fiz o Detox 3D da Nutri Marcela Ávila e perdi 3 quilos e 2 centímetros da barriga. Fazer esse detox me trouxe muitos benefícios. Melhorei bastante as dores, melhora no intestino e no sono. O cardápio é maravilhoso, me deixou saciada. Obrigada por compartilhar, Tânia. Mais um. Olha a Adriana Almeida. A Adriana me mandou o seguinte: bom dia, meu nome é Adriana Almeida, tenho 51 anos, moro em Tupi Paulista. Estou fazendo detox 3D e estou amando. Hoje é meu 8º dia. Gente, o detox são 14 dias, tá? No 8º, ela já perdeu 3 quilos e 305 centímetros na barriga. Parabéns, Adriana! Gente, são muitos resultados. É impossível até mostrar todos, sabe? Olha aqui também o da Darlene. A Darlene e a Verônica. Eu tenho que mostrar, gente. É sucesso demais. É sucesso demais esse detox. Que maravilha! Ó, vou mostrar mais uns depoimentos aqui para vocês. Ó, o Darlene, ela perdeu, tem 66 anos. Aí, ó, tá vendo que os meus alunos, todos já são 40 a mais? É isso aí, é quem é adulto, né? Não é brincadeirinha de criança aqui não, entendeu? Não é brincadeirinha de criança. A Darlene, 66 anos, mora em Cariacica, Espírito Santo. Ela entrou no detox com 93,100 e 104 de abdômen. E saiu com 89,800 e 99 de abdômen. Ela eliminou, então, 3,300 e 5 de abdômen. E olha que legal, ela falou que está muito disposta, dormindo melhor, se sentindo mais leve. Obrigado, viu, Darlene, pelo seu resultado. E agora a Verônica. A Verônica é do Rio de Janeiro também. Ó, que maravilha! O pessoal do Rio de Janeiro aí participando. Fiz o detox por 14 dias, eu e meu esposo. Eu perdi 3 quilos e 5 centímetros de abdômen. Meu esposo perdeu 5 quilos e 7 centímetros de abdômen. E o melhor, né, do detox, você faz com a família inteira. Parabéns, viu, gente? Sucesso, sucesso. Tem mais ainda. Olha a Nalva. Vai ficar até cansativo mostrar tudo isso para vocês, né? Eu vou postar lá no meu Instagram. 44 anos, ela é do Belém do Pará, perdeu 5 quilos e 8 centímetros de abdômen. Parabéns, Nalva. Assim, tem muitos outros, mas eu não vou nem passar agora para não ficar cansativo, tá bom, pessoal? E assim a gente encerra o nosso do Nutriflix, temporada de inverno. Vamos emagrecer no inverno? Congelar essas gordurinhas todas? Até segunda que vem, continue na comunidade. Beijo, Deus abençoe vocês. Uma feliz semana!